G com relação ao U. E na mecânica, esse ângulo θ, ele pode ser calculado com torsor vezes o comprimento, né, a distância entre as seções, torsor vezes o L, dividido por G vezes o IP, como é que nessa colar. Certo? Bom, essa grandeza G aqui, você já não deve ter ouvido falar ainda dela, não me leve a lembrar. Não é isso? Vocês já, né, ouviram falar do G? Bom, quando vocês ouviram falar, né, você tem essa situação aqui, ó, sigma e epsilon, né? Isso aqui é o modo de elasticidade, onde você tem tensões igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. Certo? E isso aqui, né, é a relação entre tensão normal e deformação. Existe uma relação também entre as tensões de cisalhamento tal, e as deformações que são o gama. E essa relação é dada pelo G. O módulo G é o chamado módulo de elasticidade transversal do material. Então, o tal são as tensões de cisalhamento, o G é o módulo de elasticidade do material, o módulo de elasticidade transversal, e o gama são as chamadas distorção. Certo? Essa distorção, a distorção, quando você pega um sólido, né, um pedacinho de material, e aplica o cisalhamento, essa tensão de cisalhamento, ela não faz o sólido mudar de volume, ele simplesmente muda de forma. Tá? Então o que acontece é isso aqui. Ó. E essa mudança de ângulo a gente chama de distorção. Certo? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para mostrar para vocês o que seria distorção. Imagine que eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho esse pedacinho de sólido, né? E eu aplico uma tensão de cisalhamento, né? O que vai acontecer é que vão mudar os ângulos, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ele vai fazer isso aqui. Essa mudança de ângulo a gente define, a gente chama de distorção. No sólido, as tensões normais, elas são responsáveis por mudança de volume. Então, por exemplo, eu pego um sólido desse, aplico uma tensão normal, né? Aplico uma tensão normal, vou ter alteração de volume. Certo? Então ele aumenta, diminui. Quando eu aplico o cisalhamento ele não provoca mudança de volume, ele só provoca mudança de forma. Né? Ele vai fazer mudar os ângulos, o que é ângulo reto vai mudar o ângulo reto. Né? Então essa mudança de ângulo é que a gente chama de distorção, tá entendido? Certo? E isso aqui também é a lei de Hooke. Né? Também pode ser encarado, não é bem a lei de Hooke, mas é a relação entre tensões de cisalhamento e distorção. Isso aqui é uma equação construtiva para a matéria elástica, né? Exatamente como essa aqui, só que essa aqui é para tensão normal e essa aqui é para tensão de cisalhamento. Só por curiosidade, em inglês, esse módulo de elasticidade transversal é chamado de shear modulus. Né? Shear em inglês é cisalhamento. Então eu acho mais intuitivo o significado em inglês, porque na verdade isso é um modo cisalhante. Está relacionado com cisalhamento, só que para o português foi traduzido como modo de elasticidade transversal. Certo? E existe uma relação entre esse cara aqui e esse cara aqui. Eles estão relacionados.
Então a relação é essa aqui, G é igual a I dividido por 2, que multiplica 1 mais I. Certo? Esse I aqui, quem é? É o coeficiente de Poisson. Certo? Então, se você conhece o modo de elasticidade do material e o coeficiente de Poisson, você conhece o modo de elasticidade transversal. Certo? Nós vamos fazer um ensaio numa barra de aço. Então, qual é o coeficiente de Poisson esperado para o aço? Que eu falei na aula. Hein? 0,3. 0,3. Qual é o modo de elasticidade do aço esperado? Hein? 190 mil a 210 mil. Então, antes de começar o ensaio, vocês já podem saber mais ou menos quanto que vai ser o modo de elasticidade transversal. Substitui 190 mil aqui, 0,3, calcula isso aqui. Substitui 210 mil aqui, substitui 0,3 e vê quanto vai dar isso aqui. Certo? Então, no ensaio, o objetivo do ensaio vai ser calcular o valor de G. Certo? Qual é o valor do modo de elasticidade transversal? Modo de elasticidade transversal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso a partir dessa expressão aqui. Tá? Nós temos uma máquina de ensaio que fica lá do outro lado, onde essa máquina, ela tem, você aplica a torção e você consegue medir o ângulo de rotação. Né? À medida que você vai aplicando carga, você mede o θ. Né? Então, na máquina, nós vamos medir o θ e nós vamos medir o t. Né? O L é a distância entre apoios, né? O IP é o momento de inércia polar, então daqui a gente vai tirar o G. Tá certo? E nós podemos também calcular para cada valor de T, o valor correspondente de tal massa. Né? Então, assim, no ensaio de flexão, o que a gente fez? A gente foi crescendo com o valor da carga aplicada. Nesse ensaio, a gente vai aumentando o valor de torção. A gente vai aumentando. Então, para cada valor de torção que eu aplico, eu vou querer calcular o tal massa. Certo? E aí, eu vou usar essa expressão aqui. Né? Substituo o valor de T para cada passo. E no valor de rho, se eu quero calcular o tal máximo, qual é o valor de rho que eu vou usar? O raio. Tá certo? Então, são os dois objetivos. Antigamente, dava para quebrar a barra. A gente ia aplicando torção nela até romper. Só que tem um impedimento. Vou mostrar lá para vocês. Vamos dar uma olhada lá na máquina. Nós vamos usar essa aqui, ó. A máquina que nós vamos usar é essa aqui. Só vou poder fazer o ensaio amanhã, porque precisa tirar essa quantidade de entulho que está aqui, certo? Mas a situação é a seguinte: você gira a manivela, e quanto mais você gira a manivela, você tem quando você gira a manivela,
você tem aqui, olha, esse, como se fosse um transferidor, você consegue medir os ângulos. Você mede o giro. Quando você começa a girar a manivela, ela começa a aplicar a torção, então ela vê quanto que essa seção está girando e quanto que essa seção também está girando. E o θ que eu mostrei lá na sala é a diferença entre o giro dessa seção com relação a essa seção. Então aí você consegue calcular quanto que ela está girando relativamente, né? E o momento torsor é medido aqui. Então aqui, esse momento torsor está em kgf metro. Então a gente vai aplicando o momento torsor, certo? E vai aplicando o momento torsor e para cada valor de momento torsor a gente vê qual é o giro, substitui na fórmula para ter o valor de KGF giro. por metro ou KGF metro? KGF vezes metro, que é momento, né? KGF vezes metro. E qual é o nome dessa máquina aí, professor? É uma máquina de torção. Aí eu vou pedir para o pessoal dar uma limpada nela, né, para a gente poder fazer o ensaio amanhã. O que eu falei para vocês que antigamente dava para romper? À medida que você vai, ela trabalha com um sistema de pêndulo, à medida que você vai girando essa manivela, essa peça aqui, esse pêndulo vai se movimentando, né? Só que chega um ponto que ele encosta naquele batente ali, ó. Né? Então antigamente você conseguia até, quanto mais torsor você dava, ela ia até que quebrava a peça. Agora não, agora ela encosta lá, então eu não consigo quebrar a barra, certo? Então, as medidas que a gente vai ter que tomar aqui vai ser o L, né, que é a distância entre seções, né, o diâmetro da peça, e depois a gente mede aqui para cada passo do torsor e o ângulo relativo, tá certo? Então amanhã, pessoal, a gente faz o ensaio, certo? Certo. Aqui, sim, aqui está em KGF. O ensaio que eu faço, a flambagem a gente pode fazer na sexta.